Na quinta-feira, imediatamente seguinte ao dia da Santíssima Trindade, a Igreja celebra, como nós sabemos, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que nós poderíamos traduzir como se fosse o dia da Eucaristia, sempre numa quinta-feira, porque a Eucaristia foi instituída na Quinta-feira Santa. No entanto, na ceia derradeira que Jesus celebrou com seus apóstolos na Quinta-feira Santa, muitos elementos estão presentes. Há a instituição da Eucaristia, há a instituição do sacerdócio cristão, há outros elementos, e é tanta riqueza que a Igreja tem que distribuir ao longo do período litúrgico, do tempo litúrgico, as várias dimensões daquela ceia última de Jesus com seus apóstolos. Então, na quinta-feira seguinte, então, à solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja celebra o dia da Eucaristia. Há muitas dimensões envolvidas nessa celebração. Primeiro, uma dimensão de recordar e de reafirmar a presença de Jesus na Eucaristia. Como nós sabemos, essa solenidade ela remonta ao início do segundo milênio, quando o ambiente teológico, o ambiente religioso, levava a dúvidas sobre a presença de Jesus na Eucaristia. Então, ao celebrar essa solenidade, a Igreja quer reafirmar essa verdade de fé, que a Eucaristia é de fato Jesus vivo e ressuscitado, presente nas espécies eucarísticas, do pão e do vinho. Essa é uma dimensão, mas há outras dimensões. Eu gostaria de trabalhar brevemente uma outra dimensão, relativa ao próprio sacramento em geral da Eucaristia. Nós sabemos que a Eucaristia tem duas dimensões básicas. Primeiro, ela é sacrifício, mas é também sacramento. Sacrifício, na linguagem religiosa, é uma oferenda que nós fazemos a Deus. Tudo aquilo que é oferecido a Deus chama-se sacrifício, passa a ser propriedade de Deus, tocado por Deus. A Eucaristia é um sacrifício, porque Jesus, que é a própria Eucaristia, ele se oferece ao Pai como dom em favor de nós. Isso é sacrifício. Na linguagem comum, sacrifício é alguma coisa difícil de fazer. Mas no sentido religioso, quando nós falamos em sacrifício, quando a palavra sacrifício aparece na liturgia, nas orações, na oração eucarística, ela quer fazer referência a isso. Sacrifício é tudo aquilo que nós oferecemos a Deus. Às vezes, essa oferenda pode ser difícil de fazer. E a suprema oferenda que nós podemos fazer a Deus é a nossa própria vida. Foi isso que Jesus, o Filho de Deus, fez. Ele se sacrificou, ou seja, ele se ofereceu, ele se fez oferenda ao Pai por nossa causa. Então, a Eucaristia, a primeira dimensão dela é essa, é o sacrifício. Celebrar a Eucaristia é celebrar o fato de Jesus se oferecer ao Pai, e no momento que ele se oferece liturgicamente aqui, no altar, ao Pai, ele nos leva junto com ele. Nós também somos oferecidos junto com ele. Por isso que na hora da preparação do cálice se coloca o vinho, que vai ser transformado no sangue de Jesus, e se coloca uma gota d'água com o vinho. O vinho é Jesus se oferecendo, a água somos nós que vamos com ele, inteiros. Essa é a primeira dimensão, a dimensão da oferenda. Fazer um sacrifício é fazer uma oferenda, oferecer algo a Deus. Nós estamos acostumados a ficar pedindo coisas a Deus. Mas o primeiro motivo de nós virmos à igreja não é para pedir, é para oferecer. Quando nós oferecemos a Deus,
ele transforma aquela oferenda em sacramento. É a segunda dimensão da Eucaristia. A Eucaristia é sacramento. E o que é o sacramento? É algo que nos comunica a graça de Deus. A graça de Deus é Deus mesmo, e tudo que advém disso. Então, a Eucaristia, primeiramente, sacrifício, uma oferenda que nós fazemos a Deus. E o que é que nós oferecemos? A nós mesmos, através de Jesus, que é o sumo sacerdote. Então, quando nós nos oferecemos junto com Jesus, o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue de Jesus, e ele nos é devolvido como alimento, como comida e bebida. Nós vimos na primeira leitura a história do povo judeu, caminhando no deserto tendo fome. Deus manda o alimento para ele, o maná. Maná é uma prefiguração da Eucaristia. Nós somos o povo de Deus do Novo Testamento, e Deus nos alimenta de muitas formas. E a forma suprema com a qual Ele nos alimenta é com a Eucaristia. Pão e vinho. Pão e vinho era o alimento básico dos povos há 2000 anos atrás, dos judeus. E Jesus escolheu então se fazer nosso alimento. O que é que o alimento nos oferece? O alimento nos dá energia para que nós possamos viver. Sem comida, sem bebida, nós morremos. Então, nós oferecemos pão e vinho, significando a nossa vida, e Deus transforma o pão e o vinho em seu Filho ressuscitado, e nos oferece como alimento, para que nós tenhamos força para caminhar, como aquele povo do Antigo Testamento caminhou no deserto. Isso tem algumas consequências muito sérias. Primeiro, se Deus nos alimenta com o pão e o vinho, transformados no corpo e no sangue de Jesus, se Jesus se faz pão para nós, é para que nós nos façamos pão para os outros. Toda a doutrina da igreja tem uma consequência ética. Acreditar num Deus unitrino tem uma consequência ética. Acreditar que Jesus se faz presente na Eucaristia para ser comida e bebida para nós, não é simplesmente para nós individualmente, é para todos. Quem come e bebe o corpo e o sangue de Cristo deve assimilar a força de Deus e compartilhar essa força com os outros. Ou seja, Jesus se faz comida e bebida para nós, para que nós nos façamos comida e bebida para os outros. Para que nós comuniquemos essa força e essa energia de Deus para os outros. Essa é a primeira consequência ética. Segundo, quando a igreja celebra essa solenidade, ela quer mostrar para nós que de fato a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, para que nós possamos, aí é outra consequência, para que nós possamos, olhando para a Eucaristia, reconhecer nela a presença de Jesus. E essa presença, que é de um modo muito especial, deve nos capacitar a enxergar a presença de Jesus de outras formas. Às vezes nós enxergamos a presença de Jesus na Eucaristia, mas não enxergamos a presença de Jesus no outro. São formas diferentes de presença, mas Jesus se faz presença também assim. É importante isso. Às vezes as pessoas se emocionam diante da Eucaristia, mas são totalmente frias diante da necessidade do outro. Porque enxergam Jesus na Eucaristia, mas não enxergam Jesus no seu irmão. Essa solenidade também quer nos chamar a atenção para isso. E essa solenidade nos convida
a adorar a Deus, adorar Jesus presente na Eucaristia, assimilar a força dele comendo e bebendo o corpo dele, para poder, no relacionamento com os outros, nós estendermos essa adoração. Porque a adoração, ela culmina com a comunhão. Quando nós comemos e bebemos um alimento, nós assimilamos. Aquilo faz parte de nós. Quando nós comemos e bebemos Jesus, nós nos unimos a Ele de forma profunda. Mas essa comunhão, essa união profunda, ela deve se expressar na comunhão com os outros. Por isso existem critérios para se receber a Eucaristia. Às vezes nós não estamos em condições, por um motivo ou por outro, de recebê-la, porque a nossa vida não é uma comunhão com o outro. Para entrar em comunhão com Deus, eu preciso estar em comunhão com o outro. E ao mesmo tempo, eu preciso me capacitar para, antes de mais nada, reconhecer Jesus presente na Eucaristia. Então essa solenidade, ela é muito rica, ela possui muitas possibilidades. E a gente não consegue esgotar todas essas possibilidades. Às vezes, nós estamos acostumados a um padrão, a reproduzir simplesmente o que nós ouvimos, mas, quando se trata da fé, nós precisamos crescer sempre. E um desses crescimentos que nós podemos realizar nesses tempos de pandemia é perceber que Jesus se manifesta de diversas formas. A Eucaristia é uma forma muito especial de Jesus se fazer presença na nossa vida. Vamos nos lembrar que quando ele voltou na ascensão para o Pai, ele disse que não nos deixaria sozinhos. E ele cumpre essa promessa. A Eucaristia é uma das formas de Jesus cumprir essa promessa. Mas ele cumpre de outras formas também. E nós temos que lembrar sempre, por quê? O mesmo Jesus que se faz presente na Eucaristia, se faz presente na palavra, se faz presente na criação, se faz presente em cada um de nós. Digo isso com muito cuidado, escolhendo as palavras, para não ser mal compreendido. São formas diferentes de presença. E a Eucaristia é uma forma suprema, extremamente especial de presença, na qual ele se faz alimento de forma direta. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas pensam que Jesus só se manifesta na Eucaristia. Essa experiência do confinamento está mostrando isso. Algumas pessoas não perceberam que Jesus pode se fazer presença na nossa vida de muitas outras formas. E por conta disso estão sofrendo, porque estão privadas da Eucaristia. Pior ainda, muitos católicos criticando a igreja, porque a igreja toma as medidas necessárias durante a pandemia, ou seja, uma delas é limitar o acesso à Eucaristia, por razões de ordem superior, criticando a igreja por tomar essas atitudes, como se Deus pudesse ser manipulado. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que Deus só se faz presença de uma forma. Veja bem, falo de novo, estou dizendo isso com muito cuidado. Não estou dizendo, não estou nivelando por baixo a Eucaristia, estou dizendo que Deus é muito mais criativo do que a gente pensa. Então, das muitas possibilidades que essa celebração nos traz, e eu imagino que todos aqui conheçam a história dessa solenidade, por que ela foi instituída,
e quem não conhece tem a oportunidade de buscar conhecer. Hoje em dia é muito fácil o acesso. Você vai lá na internet, tem toda a história, todo o desenvolvimento teológico, todos os porquês. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês essas reflexões, sintetizando em 3 coisas. Primeiro, nós nunca podemos esquecer, e essa é a nossa fé, essa é a fé católica, de que a Eucaristia é o ápice dos sacramentos, o ápice da vida cristã. Por quê? Porque a Eucaristia é o pão repartido. Deus se fazendo pão para nós, para que nós nos façamos pão para os outros. Segundo, a Eucaristia mostra o supremo amor de Deus por nós. Como Deus é resiliente, como Ele não desiste. Jesus se encarnou, viveu, foi rejeitado, foi morto, mas Ele não desistiu de estar conosco. E a Eucaristia é uma prova suprema disso. Ele se faz comida para nós. A prova da resiliência de Jesus, de que Ele nunca desiste de nós. E isso tem, terceira coisa, uma consequência no nosso dia a dia. Nós temos que nos fazer comida para os outros. E nós fazemos isso de 2 formas. Uma, litúrgica, através da adoração litúrgica da Eucaristia. E esse dia da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é um dia especial de adoração. Depois da missa vai ter um pequeno momento de adoração, vocês estão convidados. E essa adoração litúrgica, ele deve apontar para a nossa adoração existencial. É onde nós vamos nos fazer comida e bebida para os outros. E aí, gostaria de encerrar com uma pergunta para todos nós. Como é que nós podemos nos tornar comida e bebida para os outros nesses tempos de pandemia? Como é que nós podemos nos tornar fonte de energia, de força, para que no meio desse desafio que a humanidade enfrenta, nós possamos transmitir força para os outros, ser comida e bebida para elas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.